Quando ele viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos ver que aqui João Batista faz uma proclamação. E ele faz uma proclamação em duas vezes, ou em duas oportunidades. Uma é quando ele está batizando, e quando Jesus chega, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que tirou, é que tira, presente. E a Bíblia diz, e nós lemos hoje à noite, que poucos dias depois estava novamente João Batista com dois dos seus discípulos, e aí Jesus vai passando. Aí João Batista olha para os discípulos, os dois que estavam com ele, e diz assim: sabe quem é esse daí? Esse é o Cordeiro de Deus. Na mente de João Batista, no coração daquele homem, o último profeta, como nos diz a palavra de Deus, ele recebe uma revelação. Ele recebe de Deus, assim como Pedro, que foi revelado quando Cristo perguntou a ele: quem sou eu? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, que acabou de te revelar que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Mas da mesma forma, João Batista, ele recebe esta mensagem de Deus, esta revelação de Deus. Ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro homem, na palavra de Deus, é revelado sobre esse Cordeiro. E quando João Batista fala essas palavras, nos faz pensar o Cordeiro de Deus. De acordo com a natureza animal, o cordeiro, ele é um animal que tem algumas características. Ele é um animal dócil. Ele é dócil. O cordeiro, ele não é um predador. Ele não é um animal violento, mas é um animal dócil. O cordeiro é um animal que serve de alimento para o homem. Mas entre os animais, o cordeiro, ele não tem muito valor monetário. Pela sua humildade e da maneira dele ser. Agora, Deus, lá no céu, tem um momento em que ele vai fazer uma proclamação sobre o homem e as atitudes que esse homem, e essas atitudes fizeram com que Deus mudasse. Por causa do pecado do homem, Deus se distancia do homem. Mas Deus quer novamente fazer a comunhão com o homem. Mas o homem, um ser pecador, um ser pecaminoso, para se chegar a Deus, ele tinha que fazer com que a sua alma, o seu ser, fosse limpo. Porque Deus abomina o pecado. E por Deus abominar o pecado fez com que o homem se tornasse sujo, imundo, impuro, mas Deus provê. Deus provê uma atitude. Deus estabelece a seguinte lei: sem derramamento de sangue não há pureza. Sem
derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Lei de Deus. Aí Deus estabelece como é que esse sangue seria derramado e por quem esse sangue seria derramado. Deus estabelece o seguinte: sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Agora eu vou ter que prover um animal, eu vou ter que prover alguém para derramar esse sangue como sacrifício para limpar o pecado do homem. Não me pergunte por quê. Porque a resposta, eu particularmente só vou saber quando eu chegar no céu. Mas por que é que Deus escolheu o animalzinho chamado cordeiro? Não sei. A gente pode especular, né? Por ser dócil, por ser simples, por ser humilde, por ser isso, por ser aquilo. Deus, mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus determinou que o sacrifício, o derramamento de sangue seria através da matança de um cordeiro. Tinha que ser cordeiro. Não podia ser uma vaca, não podia ser uma galinha, não podia ser um coelho, não podia ser outro animal. Tinha que ser um cordeiro, porque Deus assim estabeleceu. E usando esse animalzinho, usando o cordeiro, Deus começa a fazer uma obra na regeneração do homem. Eu estou no Velho Testamento. Deus tem o seu povo escravizado no Egito, e quando o povo de Deus está escravizado, Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. E nós sabemos da história. O coração de Faraó é endurecido e não deixa o povo de Deus ir. Passa a primeira praga, passa a segunda praga, passa a terceira praga. Aí na 10ª Deus disse: basta, agora o meu povo vai. Aí ele chama Moisés e diz: Moisés, vai ser o seguinte: o meu povo vai ser liberto da seguinte maneira. Você vai pegar um cordeirinho para cada família e você vai mandar que esse cordeirinho seja morto. E depois que eu for tirado o sangue desse cordeirinho, você vai pegar o sangue desse cordeiro, você vai jogar nos umbrais das portas. Você vai pintar com o sangue desse cordeiro. Deus diz assim: porque à meia-noite, eu, o Senhor, passarei sobre a terra do Egito e vou matar todos os primogênitos que estão vivos. Em cada lar eu vou entrar e vou matar o primeiro filho daquele casal. Quando eu chegar em uma moradia que há naquela moradia, na porta, o sangue do cordeiro, não é o sangue de bode, não é o sangue de vaca, nem de galinha, mas o sangue de um cordeiro. Se tiver aquele sangue, eu vou passar por cima. E a morte não vai atingir aquela família. Sabe qual é a primeira casa que Deus visita? Para mostrar que Ele era Deus e para mostrar que Ele é um Deus de ordem, Deus de propósitos. E para mostrar que de Deus não se zomba. E Faraó vinha zombando de Deus. Aí Deus usa um cordeirinho para calar a boca do grande e poderoso rei do Egito, Faraó do Egito. Primeira casa vai ser lá do Faraó. Chega lá, o primogênito morre. Depois, quando menos espera, aquela gritaria na vizinhança: meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. E aquela gritaria em todo o Egito, pela madrugada. Mas nas casas que tinha o sangue do cordeiro, ali havia humilhação, ali havia expectativa, ali havia em coração de cada um a certeza que o Deus Todo-Poderoso tinha provido a proteção do seu povo através do sangue do cordeiro. Depois eles são libertos, atravessam o Mar Vermelho, eles estão
no deserto. Aí Deus manda construir para ele um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha que ter um altar. E nesse altar tinha que ter sacrifícios. Como era esse sacrifício? Cordeiro. No Velho Testamento, Deus começa a mostrar para nós um plano de salvação. Deus começa a mostrar para nós um plano de regeneração. Deus começa a mostrar para nós um plano de resgate da honra do homem e da sua alma, da alma do homem. Deus começa a mostrar esse plano. No Velho Testamento ainda, Deus revela para um homem, um profeta chamado Isaías. Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora preste atenção no versículo 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Quem era essa pessoa? Como cordeiro. Não diz o nome, apenas diz a figura dessa pessoa. Humilhado, desprezado, ferido, ensanguentado, sofrido. Isaías tem uma revelação. Isaías diz assim: olha, eu vi essa visão, e nessa visão eu via um que era como um cordeiro. E como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi tirado, e quem pôde falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura como os ímpios, e com o rico a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Quem é esse cordeiro que foi cortado, imolado, morto, sofrido, cuspido o seu rosto? Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro? Aqui nós vemos o apagar, tirar a limpeza de todas as transgressões da humanidade. Vamos agora para o Novo Testamento. Esse cordeiro chega para João Batista, e naquele momento esse profeta de Deus, o último profeta, ele recebe a revelação e ele olha para o povo e olha para Jesus, aponta para Jesus e diz assim: esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele cordeiro lá em Isaías 53. É aquele cordeiro que foi para o matadouro. É aquele cordeiro que vai derramar o seu sangue. É aquele cordeiro que vai ser humilhado. É aquele cordeiro que vai ser ferido. É aquele cordeiro que vai ser morto. É aquele cordeiro que vão olhar para ele e não vão ver nele nenhuma formosura. É esse cordeiro, é esse daí, não é outro senão Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora eu quero levar você para
a morte desse cordeiro. Esse cordeiro foi imolado, esse cordeiro foi humilhado, esse cordeiro foi levado para o matadouro e ele não abriu a sua boca. E esse cordeiro, ao ser morto, ele derrama seu sangue. Cospem no rosto desse cordeiro. Esbofeteiam o rosto desse cordeiro. Pegam uma coroa de espinhos e cravam, literalmente cravam. Não era só colocar, não. Eles cravaram uma coroa de espinhos na cabeça do Cordeiro de Deus. Sangue derramado da sua cabeça. Pegam uma lança e furam o lado desse cordeiro, e o cordeiro calado. Calado. O sangue caindo sobre o seu rosto, caindo sobre o seu corpo, dores terríveis, pregos nas suas mãos. Para onde você olhava, se cumpriu aquilo que Isaías disse, ele foi desprezado. Olhava-se para ele e não tinha formosura, só via nele só sangue, 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 sangue. Olhava para a cabeça, sangue. Olhava para a boca, sangue. Olhava para o nariz, sangue. Olhava para o rosto, sangue. Olhava para o peito, sangue. Olhava para o lado, sangue. Olhava para as pernas, sangue. Olhava para as mãos, sangue. Que ele não tinha formosura, só se via sangue, mas esse sangue me comprou, esse sangue me lavou, esse sangue me redimiu, e esse sangue está à sua disposição para você ser lavado neste sangue. Eu quero levar você agora para ver um outro momento desse cordeiro. Esse cordeiro é revelado novamente. Ele é mostrado para João na ilha de Patmos. João tem um momento naquela ilha sofrendo por causa do evangelho. Aí Deus chega para João e começa a mostrar para ele. E João vê um livro. E nesse livro, ninguém era digno de abrir esse livro. Ninguém era digno. E João fica preocupado. E a Bíblia diz que João começa a chorar porque ninguém era digno de abrir esse livro. Aleluia. Eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, presta atenção a isso daqui, que isso daqui é lindo, isso é coisa linda de Deus, é coisa de Deus. O anjo diz assim: eis aí o leão da tribo de Judá, eis aí a raiz de Davi, e ele é digno de abrir o livro. Ele fica curioso e vira-se e ele diz, e então no versículo 6, ele diz: eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, eu vi aleluia. Eu tenho a impressão que João ficou muito curioso. Ele disse: não, peraí, quem é? Eu quero ver esse leão. Eu quero ver esse leão. Eu quero ver essa raiz. Eu quero ver quem é. Na nossa mente humana, João deve ter pensado: mas eu vou olhar e eu vou ver uma raiz. Eu vou ver alguém que é poderoso como um leão.
Mas quando ele se vira, ele vê um trono. E quando ele vê um trono, alguém está em pé, junto a esse trono. E ele diz assim: e quando eu me virei, eu vi o Cordeiro. O Cordeiro. Cordeiro que foi imolado, cordeiro que foi sacrificado, cordeiro que foi sofrido, cordeiro que foi cuspido, cordeiro que derramou o seu sangue. Ele diz: eu vi esse cordeiro. E quando ele viu o Cordeiro de Deus, o cordeiro pega o livro e os seres que estavam diante daquele cordeiro, eles começam a tocar harpas. Eles têm harpas, ele tem as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam o seguinte para esse cordeiro. Aleluia. Eles cantavam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. Para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhões e milhares e milhares. E eles proclamavam com grande voz. E eu quero que você diga comigo. Diga: digno é o Cordeiro que foi morto, e para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então eu ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor, a honra, aleluia, a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que agora está sentado no seu trono de poder e glória. E somente Ele é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você quer ter o sangue desse Cordeiro sobre a sua vida? Sangue que te protege, sangue que cura, sangue que resgata, sangue que compra, sangue que o diabo não consegue olhar, sangue que o diabo não consegue se aproximar. É o sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.